Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre esse caminho da intimidade com Deus, essa percepção da presença de Deus. A gente colocou como tema desenvolvendo a percepção da presença de Deus, uma coisa que que diz respeito a cada um de nós, como a gente vai lidar com isso, sobre a presença de Deus, o nosso contato com a presença de Deus, como é que é na nova aliança, no Novo Testamento, se há diferença, como é que a presença de Deus era vista na antiga aliança e como é que a gente pode trabalhar isso agora na nova aliança e na perspectiva da nova igreja, na visão que Deus tem nos dado. Bom, não sei se isso aqui passa, não está passando. Bom, Jesus, o que é isso? Olha, ficou diferente. Rapaz, é um mistério, é para não facilitar. Isso aqui é complicado, pastor. Isso aqui não é a igreja descomplicada, não. Mas vamos lá. Sensibilidade, vamos começar com a sensibilidade. Isso, sensibilidade. Cara, eu acho que tudo começa na nossa sensibilidade. Deus nos deu sensibilidade. Cada um de nós tem uma sensibilidade. Talvez a pergunta que caiba aqui agora nesse momento é: para onde você está levando a sua sensibilidade? Para onde eu e você vamos direcionar a nossa sensibilidade? Porque você tem, né? A gente pode pegar essa sensibilidade e levar para um lugar que não vai ser legal, que a gente não vai crescer, que a gente não vai conseguir romper, que aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente espera, não vai acontecer na nossa vida. Sensibilidade fala de ouvir, fala de fé para ouvir. Eu lembro de Maria, né, a irmã de Lázaro e Marta, que quando Jesus foi à casa deles, a Marta, ela teve uma postura, ela teve uma sensibilidade, a sensibilidade dela levou ela para a cozinha, né? Levou ela lá para fazer alguma coisa que ela julgou ser necessária, foi fazer comida para Jesus, mas a sensibilidade de Maria levou ela para um outro lugar. Eu queria explorar um pouquinho essa sensibilidade de Maria, porque, irmãos, eu creio que uma das grandes obras, talvez a maior delas, claro, a gente fala de obra da cruz, a gente fala de perdão de todos os pecados, a gente fala de cura de toda a enfermidade, fala da remoção da natureza pecaminosa, fala de vencer a consciência da culpa, cara, fala de coisas maravilhosas, milagres, sinais, a quebra de todas as maldições, mas uma obra específica da cruz, poxa, eu vibro com ela, que é nos ter dado novamente livre acesso ao coração de Deus, livre acesso a uma comunhão, a um relacionamento. Então fé para ouvir o quê? Cara, que a nossa sensibilidade seja canalizada no sentido de estarmos em contato com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a gente ter essa sensibilidade de dizer assim, cara, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre relacionamento com Deus. Porque eu imagino o seguinte: a partir do meu relacionamento com Deus resolvido, vai ser fácil eu me relacionar com as outras pessoas. A partir do momento que eu entendo como Deus se relaciona com o homem, cara, vai ser bem mais fácil. Cara, quando eu descobri que Deus me amava nas minhas imperfeições, ficou mais fácil eu amar as pessoas nas suas imperfeições. A partir do momento que eu descobri que Deus perdoou todos os meus pecados, fica mais fácil eu perdoar os erros e pecados e, sei lá, falhas das outras pessoas. Quando eu descobri que em Cristo Deus me acolheu incondicionalmente, fica mais fácil eu abrir o meu coração e acolher pessoas de carne e osso. Então a religiosidade, ela pinta assim, um Deus, principalmente na antiga aliança, um Deus assim muito distante. Eu não sei se você concorda, mas um Deus afastado, um Deus que você tinha que ter assim, cara, você tinha que ter uma perfeição muito grande para poder andar com Ele, você tinha que ter uma postura assim irrepreensível. E na verdade não é isso, né? Então a fé para ouvir, ouvidos de fé. A sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia. Cara, ela ouviu na fonte, ela ouviu a verdade. Quantos querem continuar ouvindo a verdade? Cara, é a verdade ouvida por cada um de nós que vai fazer diferença.
Quando a gente ouve a verdade, vamos aqui agora para a verdade. Conhecereis, ou conhecerão a verdade, e a verdade produzirá em vocês uma liberdade inimaginável. Cara, é lindo isso. Conhecerão a verdade e ela produzirá em vocês uma liberdade. Então a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de conhecer a verdade, a gente está falando agora de um terceiro passo, que é essa liberdade. Essa liberdade. Cara, uma liberdade em Deus. Agora, essa liberdade, ela só acontece quando você entende o Deus do Novo Testamento. Pastor, Deus era diferente na Velha Aliança? Não, Ele era o mesmo. Deus é o mesmo. A Bíblia diz que não há sobra de variação. Mas com certeza, Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus vai tratar você, Deus vai se relacionar com você no nível da sua maturidade. O que aconteceu lá em Êxodo? Houve uma manifestação de Deus lá no Sinai que eles ficaram apavorados. Deus se manifestou no Sinai, ali no início da lei, no início de Moisés, ali como o líder, o estadista. Cara, e a coisa pegou, porque era relâmpago, era raio, era trovão, e era muita fumaça, fogo para tudo quanto é lado. E eles mandaram um recado para Moisés: Moisés, faz o seguinte, cara, tudo na vida, menos Deus. A gente não quer ter relacionamento com Deus. Manda um recado nosso para Deus. Diz para Ele que tudo o que Ele disser, nós vamos fazer. Nós estamos prontos para obedecer. Você sabe qual que o espírito da lei é o seguinte: Senhor, nós não queremos que o Senhor nos faça nenhum favor. Nós não queremos o teu favor. Nós queremos merecer. Tudo que o Senhor vai nos dar é porque a gente merece. A gente vai guardar a lei, e o Senhor vai ver que a gente é bom em guardar a lei, a gente é bom em obedecer os mandamentos, a gente é bom em guardar as regras, a gente é bom em observar os estatutos. E eles estavam nessa ilusão de que eles poderiam. E Deus falou assim: cara, do jeito que vocês quiserem ser tratados, é assim que eu vou tratar vocês. Vocês não querem saber a verdade? Vocês estão já colocando pronto para mim o que vocês querem? Então tá bom. Se é assim, deu a lei, e a gente tem sabido que os 10 mandamentos é apenas o miolo da lei. São 603 mandamentos a mais, ou seja, 613 mandamentos. E o povo de Israel teve relacionamento com a lei e não teve relacionamento com a presença de Deus. A lei foi dada por meio de pedra, tábuas de pedra. Meu irmão, relacionar com pedra é uma coisa fria, uma coisa mecânica, uma coisa que não tem vida, uma coisa que não te inspira, uma coisa que não te impacta, uma coisa que não te influencia positivamente. Cara, estavam felizes com isso, hipoteticamente estavam felizes com isso, só que eles descobriram que não dava para guardar a lei, não dava para guardar a lei. E a lei, ela foi feita para dar ruim. A lei foi feita, Deus permitiu a lei, Deus estabeleceu a lei para dar ruim. Fala para o teu irmão que está ao seu lado: foi feita para dar ruim, por isso que deu ruim. Mas ela teve uma função. A lei, ela teve uma função importante: levar o homem para o fundo do poço, para o fim de si mesmo. Cara, eu não consigo, eu preciso de um Salvador. Sabe o que aconteceu lá nesse, digamos assim, esse espetáculo lá do Sinai? A Bíblia diz algo interessante. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 12, se não me engano, no versículo 21, diz que o próprio Moisés, ele se declarou aterrorizado e amedrontado e trêmulo. Falou: cara, eu estou com medo disso. Agora imagina, o líder deles estava com medo da presença de Deus. Quantos sabem que na nova aliança você não precisa de ter medo da presença de Deus? Eu preciso confessar para você uma coisa: até os meus 13 anos eu morria de medo do meu pai. Cara, eu não queria relacionamento com meu pai. A hora mais confortável para mim no dia era quando meu pai saía para trabalhar. Eu achava muito bom, porque ficava leve,
Sabe, a coisa ficava muito confortável lá em casa. Quando ele chegava, o peso chegava. Quando ele saía, o peso saía. Não tinha intimidade, aquela presença me incomodava profundamente. Eu não sabia como lidar com isso. Eu era um menino, eu era uma criança, daqui a pouco um adolescente. E eu não tive... Cara, chegou num ponto assim que eu falei, meu Deus, o que eu faço com meu pai? Que pai é esse? Um pai que não tinha nenhum tipo de afetividade, um pai que era inacessível, um pai rígido, um pai inflexível. E eu vou dizer para você que não foi escolha dele, não foi algo compulsório. Foi algo assim, cara, que ele, na verdade, aliás, foi algo compulsório, né? Acabou sendo algo automático. Eu cheguei para ele uma vez, depois de muito tempo, já com o relacionamento restaurado com ele, e falei assim, pai, por que o senhor nunca me pegou no colo? Qual foi a resposta? Porque meu pai também nunca me pegou no colo. E o que aconteceu comigo e os meus filhos? Olha só, meu pai nunca foi pego no colo. O meu avô nunca pegou meu pai no colo. O meu pai nunca me pegou no colo. O que eu fiz com meus filhos? Peguei no colo todos os dias. Porque eu quebrei esse paradigma. Eu entendi que aquilo ali tinha que ser interrompido, era uma maldição. Sabe? Era uma visão errada, era uma deturpação da verdade. Então você precisa de conhecer o seguinte: realmente na velha aliança as pessoas tinham medo de Deus, elas não queriam se relacionar, a imagem que elas tinham da presença de Deus era apavorante. Não, Moisés, não queremos nada com esse Deus do Sinai, esse Deus aí que pesa a mão, que castiga, que pune, que é vingativo, que é justiceiro, estou fora. E é uma coisa muito interessante, quando você vai no livro de João, Filipe, né, lá em João 14, ele faz uma pergunta para Jesus. Aliás, ele faz um pedido. Ele diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Já leu isso, pastor? Você já leu isso? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Agora você tem que entender que Filipe estava debaixo da cultura judaica, em que Deus não era considerado pai. Gente, você sabe que na antiga aliança Deus não foi pai. Embora a natureza dele sempre fosse a natureza de um pai, ele não exerceu paternidade na velha aliança. Pastor, você está dizendo que Deus não teve filhos na velha aliança? Sim, Senhor, Deus não teve filhos, que absurdo. E Abraão, servo. E Davi, servo. Lembra, Tom, que a gente falou sobre isso? E é verdade, Deus não teve filhos. Alguém concorda com isso, gente? Lá na velha aliança? Olha, tem muita gente que está chocada. Muita gente está chocada. Então eu vou ler um versículo para você, para ver se te convenço. João 3,16, foi lido aqui hoje, foi dito hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas por que unigênito? Porque era o Filho único. Gente, quando Jesus veio, começou a falar com os religiosos, os saduceus, os fariseus, que ele era filho de Deus, os caras pegaram em pedra. Os caras pegaram em pedra para atirar em Jesus. O quê? Você se declarando filho de Deus, se fazendo igual a Deus, dizendo que você tem a mesma natureza de Deus. Qual foi a resposta de Jesus para Filipe, que tinha toda essa concepção? Não, peraí, Deus ele não se relaciona conosco como Pai. É interessante você observar também que há todos os nomes atribuídos a Deus na antiga aliança, no Velho Testamento. Jeová Jireh, o que significa Jeová Jireh? Vamos lá. O nosso provedor. Jeová Rafá, Jeová Ra, o Senhor é o nosso pastor. E aí vai, o que mais, pastor? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Não tem nenhum que diz assim, Jeová é Pai. Não tem que dizer assim, Deus é Pai. Deus não se revelou como Pai na antiga aliança. E então o meu pai, para mim, o meu pai natural, era como se não fosse pai, porque ele não tinha afetividade comigo, eu não tinha afetividade com ele. E uma das coisas lindas que aconteceu quando eu me converti com 15 anos, foi uma restauração com meu pai. Cara, eu preciso dizer para você que em pouco tempo, eu já estava abraçando meu pai, tá?
Por quê? Porque lá em Malaquias capítulo 4 diz o seguinte, que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Mas lá em Lucas 1,17 só dá uma mão. Diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. Não tem a outra mão. Malaquias diz o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Lucas 1,17, o coração dos pais aos filhos. Eu preciso, só para ilustrar melhor para você aqui, te dar um exemplo. O meu pai, ele teve, junto com a minha mãe, 13 filhos, vocês sabem disso, né? Não é novidade para ninguém, tá? Um morreu bem novinho e 12 ficaram. A minha mãe, se ela tinha preferência por algum filho, ela nunca demonstrou. Minha mãe nunca demonstrou preferência. Mas o meu pai era gritante, gente. Era tipo assim, Jacó com José, sabia? Tinha, dos 12, 3 tinham vestes coloridas. 3 tinham vestes pretas, bem pretas, de luto mesmo. E 6 tinham vestes cinzenta. Não era nem rejeitado e nem o preferido. E eu estava na massa cinzenta, menos mal, né, gente? Graças a Deus eu não estava entre os 3 rejeitados, porque, cara, os meus irmãos, os 3 rejeitados, a Suedna sabe disso, é impressionante, eles não deram certo na vida. Impressionante a força dessa comparação, ou dessa maneira de tratar filhos. Quando eu me converti, eu tinha uma raiva enorme do meu pai, eu tinha amargura, eu tinha mágoa, eu não gostava dessa preferência dele, cara. Ainda mais que eu não era um dos preferidos, né? Embora eu não estivesse entre os rejeitados, estava naquela massa cinzenta, eu me sentia assim muito mal, eu me sentia mal. Você vai perguntar, pastor, o senhor entendia tudo isso já desde aquela época? Não entendia nada, eu só convivia com isso, eu só amargava isso, eu só vivia em conflito com isso. Mas quando eu me converti e comecei a me aproximar do meu pai, a coisa começou o seguinte, o Espírito Santo falando comigo, vai e pede perdão ao seu pai, porque você tem sido um filho rebelde. Fala para ele isso, pai, me perdoa porque eu sou um filho rebelde, eu tenho sido um filho rebelde. E fala para o seu pai também, o Espírito Santo falando comigo, fala para o seu pai que você o ama. Eu falei, Espírito Santo, essa segunda parte não vai dar. Não sei se você sabe, eu me converti, eu não minto mais, né? Eu mentia muito, mas eu não posso mentir. Eu não amo meu pai, não amo. Faz isso, meu filho, tudo bem, eu acho que você não sente amor para o seu pai, tá bom? A nível de sentimento você não tem, cara, mas age por fé. E eu fui, e teve um dia que eu tive coragem de reunir todas as minhas forças, irmãos, depois de ensaiar por meses. Eu olhava para o meu pai, é hoje, não é hoje, recuava, não é hoje, não é. Cara, aí teve um dia que eu falei assim, ou é hoje ou é hoje. Cheguei para ele e fiz exatamente isso, pai, me perdoa. Disse a ele que o amava, cara, muito assim, saiu aqui meio engasgado. E eu fiz um terceiro movimento meio natural, que não tinha sido assim uma direção do Espírito Santo. Eu dei um abraço no velho. Eu abracei o velho. Acredita, gente? Alguém já abraçou poste? Aleluia. Cara, impressionante. Eu abracei um poste, meu pai ficou assim. Qual foi a minha salvação? A minha salvação foi que eu perseverei no abraço 10 segundos. Eu fiquei ali 10 segundos, para mim uma eternidade. Daqui a pouco eu vejo o movimento um braço do meu pai também me apertar, ele olhar para mim e dizer assim, filho, eu te amo. E uma lágrima saiu dos olhos, a única lágrima que eu vi sair dos olhos do meu pai em toda a vida, uma lágrima. Cara, a partir dali Deus começou a trazer uma restauração. Então quando Jesus disse para Filipe, cara, por que você está perguntando do pai? Quem vê a mim, vê o pai. Filipe falou assim, o quê? Deus é desse jeito? Esse Deus da nossa cultura, que nós
sabe, assim, colocamos Ele num lugar bem distante de nós, porque a gente não quer confusão. Quem quer conviver com Deus que um dia acorda mal-humorado e pesa a mão sobre você? Um dia acorda mal-humorado e descarrega a ira. Você não pode fazer nenhum movimento errado, que a mão de Deus vai pesar. Isso é velha aliança. Mas na nova aliança, Jesus falou assim: cara, o Pai é como eu sou como o Pai. E Filipe ficou assim chocado. Gente, você está falando que Deus é brincalhão assim como você? Você está falando que o Pai, Ele é bem-humorado como você? Você está falando que o Pai é amoroso? Você está falando que o Pai não condena as pessoas? Você está falando que o Pai não discrimina as pessoas? Cara, é um Deus totalmente diferente do Deus que eu aprendi na minha cultura aqui judaica, na minha religião. Eu entendi que Deus a gente venerava, a gente honra, respeita, mas é Ele lá, assentado no trono, e eu levando a minha vida aqui. Eu não quero proximidade com esse Deus. E aqui eu coloquei, né, a verdade que o Deus da nova aliança é totalmente diferente. Ele se apresenta como Pai. E uma das marcas do novo nascimento é que nós recebemos o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo aí residente aí no seu coração? E a Bíblia diz lá em Gálatas que é pelo Espírito Santo que nós aprendemos a clamar: Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra, cara, ela não é, ela é aramaica, né? Aramaica, que quer dizer papai. Papai. Qual foi a última vez que você chamou Deus de Pai? Papai. Cara, isso é lindo. Você tem um relacionamento com Deus que você sabe que te ama, que Ele é bom em todo o tempo. Sabe assim, até usando um pouco o Velho Testamento, você vai lá em Jeremias 29:11, lá diz assim: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Planos de bem e não de mal. Então essa verdade, ela produz liberdade, e essa liberdade, ela gera em nós um desejo de nos aproximarmos de Deus, como Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês conhecem a mim, vocês vão querer conhecer o Pai. Se vocês acham que eu sou bom, como ele disse para o jovem rico, né? Por que me chamas de bom? Cara, você não sabe nada do que é bondade. Por que me chamas de bom? Bom de verdade, de fato de verdade, é o Pai. Cara, Ele é bom. Eu estou tentando aqui ser a expressão dele, eu sou a expressão dele, mas se vocês acham que eu sou bom, vocês não viram nada. Vocês não viram nada ainda. Então essa liberdade de aproximar, Hebreus diz para que nos acheguemos com confiança. Confiança, não com receio. Cara, como é que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo? Morrendo de medo. Morrendo de medo. Cheio cara, vamos fazer esse ritual logo. Ele nem olhava para a arca. Cara, você já pensou isso? Não tinha intimidade, não tinha proximidade. Aí vem a intimidade. Intimidade com Deus. Eu queria que você pudesse ter um nível maior de intimidade com Deus. Eu quero ter um nível maior de intimidade com Deus. Intimidade com um Pai, cara, que não vai decepcionar você. Todo esse caminho aqui, na verdade, eu imagino que é o caminho de Deus. Deus percorrendo esse caminho com a gente. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Deus, Ele tem toda a paciência do mundo, e Ele tem toda a disposição em conquistar a sua confiança. Ele sabe que você foi marcado pela religiosidade. Ele sabe que você foi marcado por uma imagem completamente errada. Ele se apresenta e diz: cara, eu quero ser seu pai. Eu não vou desapontar você, eu não vou decepcionar você, eu não vou deixar você, eu não vou abandonar você, eu vou estar do seu lado, o meu favor vai estar do seu lado a cada dia. Eu vou abrir portas incríveis para você. Senhor, mas eu não mereço. Meu filho, eu não te abençoo porque você merece, mas porque você é meu filho. E a intensidade fala de uma entrega, cara, a intimidade. Por isso eu fico pensando assim, cara, é tão ruim quando os jovens têm uma intimidade que não pode desenvolver, que não pode levar para a intensidade. Eu acho uma covardia quando casais de namorados às vezes se relacionam com uma intimidade
que não está guardada, que não está protegida, eles não podem caminhar para o lado da intensidade, ser intensos naquilo, de se entregarem totalmente um ao outro, porque ainda não tem uma aliança, porque tem culpa no meio da coisa, tem uma dificuldade ali, clara. Mas quando você, cara, tem intimidade, e é uma intimidade responsável, é uma intimidade linda, cara, você vai ter intensidade. A intimidade, ela produz uma entrega, ela produz assim, cara, eis-me aqui, uma rendição total. Para terminar, eu já vi que o Gabriel já subiu ali há bastante tempo, né? Para terminar, eu queria que você quebrasse essa imagem errada de Deus. Deus, Ele não vai vir para te detonar, cara. Ele é Pai. Qual é o Pai? Quanto pai e mãe nós temos aqui? Vamos ver, pai e mãe, levanta a sua mão. Quantos de vocês querem detonar o filho de vocês? Claro que não. Pastor, eu gostaria, porque meu filho é muito rebelde. Mesmo um filho mais rebelde, você ainda quer o sucesso dele. Deus quer que você seja bem sucedido. Cara, mas Deus vai te tratar de acordo com a sua visão. Isso é o ruim de Deus. Qual é o ruim de Deus? É que Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele vai te tratar dentro da sua visão. Ele não vai ultrapassar a sua visão. Se você crê, por exemplo, que Ele é meio bom, então Ele vai ser meio bom para você. Se você crê que Ele é apenas bom, Ele vai ser apenas bom. Se você consegue acreditar que Ele é bom demais, Ele vai ser bom demais. Se você consegue acreditar que Ele é bom demais da conta, Ele vai ser bom demais da conta. Você vai comer do fruto da sua visão. Por isso é importante conhecer a verdade, porque a verdade vai formar a verdadeira visão e a verdadeira imagem de Deus. Eu sei que Deus quer te abençoar, e eu quero profetizar que daqui até o final do ano milagres vão acontecer na sua vida. Presta atenção. Eu não resisto a contar essa experiência, tá? E eu vou terminar com isso. Pode até subir aqui o Bruno, pode subir só como prova da minha idoneidade. Tudo bem, ok. Cara, o Felipe tinha 10 anos, filho do Jorge, não é um dos Jorges aqui não, um outro Jorge, lá do Núcleo Bandeirantes. O menino gostava demais dos brinquedos da Lego. Alguém já ouviu falar na Lego? Aquela companhia de brinquedo, aquela empresa. Cara, ele era muito ligado nos brinquedos da Lego. Mas o Felipe era muito ruim de matemática. E eu falei assim, cara, saiu um brinquedo novo da Lego. O menino de 10 anos falou assim, mas é muito caro, era para lá de R$500. Você sabe que tem brinquedo da Lego que é mais do que isso. Um dia eu fui comprar um para o meu neto e me assustei. Eu falei, dá para ser 6 vezes no cartão, por favor? Porque, pelo amor de Deus. O Felipe fez um trato com o pai dele, tentou fazer uma combinação. Pai, se eu passar em matemática, olha que o menino era ruim de matemática, no final do ano o senhor me dá um brinquedo da Lego, aquele brinquedo que saiu agora, que está sendo anunciado aí na televisão. Meu filho, se você passar em matemática, cara, tu é ruim em matemática, tu está sabendo o que você está propondo? Pai, se eu passar em matemática, eu quero muito aquele brinquedo da Lego, pai. Aí o pai teve uma atitude assim, que para mim representou Deus de cheio, assim, foi a plenitude de Deus. Falou, meu filho, eu não vou te dar esse brinquedo da Lego, porque você vai passar em matemática. Se você passar em matemática, eu vou ficar muito feliz. Mas o brinquedo da Lego não tem nada a ver com você passar em matemática. Você passando ou não em matemática, você é meu filho. E eu vou te dar o brinquedo da Lego, porque você é meu filho. Eu queria que você dissesse muito para a pessoa que está ao seu lado, olha, é hoje que Deus vai te dar o brinquedo da Lego. Pastor, o que eu faço para me desvencilhar desse sentimento de meritocracia? Cara, não consigo, eu não relaxo. Se eu não achar que eu mereço, eu acho que não vai rolar essa dádiva de Deus
na minha vida. Cara, aprende aqui, cara. Aprende com tudo que tem sido falado. Graça é favor que você não merece. Graça é presente que você não merece. Vamos ficar em pé. Muito bom a gente poder ter essa intimidade. Essa intimidade de Deus, pode tirar. Essa intimidade com Deus como sendo o nosso Pai. Eu sei que talvez você não teve uma boa experiência com seu pai natural. Muitos aqui não tiveram. Seu pai talvez abandonou a família. Seu pai foi um pai ausente, um pai distante, um pai carrasco, um pai abusivo. E é difícil a gente colocar aqui o conceito de Deus como pai, porque você diz assim, cara, não, Deus como pai não. Porque você já remete a essa imagem negativa que você teve, a sua própria experiência ruim com o pai. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Teve um momento na minha vida que eu falei assim, cara, meu pai tem 3 preferidos. Lembra que eu te falei? Eu falei, cara, eu vou ser o 4. Cara, eu coloquei no meu coração que eu ia ser o 4º filho preferido do meu pai. O que eu não sabia é que no final da vida dele eu ia ser o filho preferido. Olha a trajetória, gente, de um filho distante, um filho rebelde, um filho afastado, um filho magoado, um filho amargurado, para perdoar, aproximar, romper barreiras, quebrar paradigmas. Irmão, no final da vida você não acredita. No final da vida do meu pai, assim, cara, eu já estava pulando no colo dele, beijando a careca dele todinha. Intimidade com meu pai. E o que isso trouxe para você, pastor? Cara, foi uma delícia. E eu entendi assim as fraquezas do meu pai quando eu fui pai pela primeira vez. Quando o Timóteo nasceu, eu falei, meu Deus, pai, não é nada fácil, me ajuda, pai. Cara, como é bom você andar com um pai que te ama. Pai, o pai te ama. Cara, ele tem o melhor para você. Você é filho de Deus. É tão comum na nossa cultura de hoje todo mundo se considerar filho de Deus, mas assim, é uma coisa tão mecânica, tão religiosa. Cara, 1 João 3:1, vede com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu gostaria que nós orássemos durante os 5 minutos por pessoas que sentem no coração o desejo de ter uma restauração. Nós temos aqui tantos pastores para impor as mãos sobre você. Você que quer talvez andar por esse caminho, desenvolver a sua sensibilidade, conhecer as verdades, experimentar a liberdade, a se aproximar de Deus com confiança, gozar de uma intimidade, de uma intensidade com Deus, de uma paixão verdadeira. Você quer receber a oração? Para que você tenha essa liberdade no Espírito Santo, para que você conheça Deus, para que os seus olhos sejam abertos. Sai do seu lugar, vem aqui, e nós vamos, os pastores, nós vamos impor as mãos e vamos orar, gerando essa conexão entre você e Deus como Pai, especificamente isso, gerando uma intimidade no seu coração. Deus, meu Pai. E hoje, quem sabe nesse momento, os traumas, os recalques, os bloqueios na mente, na alma, vão ser quebrados. Pode vir, gente, sem nenhum constrangimento. Bom demais, bom demais. Deus é papai, Abba. Eu queria que a igreja pudesse não apenas olhar, mas assim, também desfrutar desse momento. Feche os seus olhos e diga, Abba, Abba, Pai. Que bom, papai, que bom, Deus, saber que o Senhor me ama demais, o Senhor é bom para comigo, que o Senhor me cura de todo trauma, de todo sentimento de solidão, de abandono. Quantas crianças, você na sua fase de criança, se sentiu abandonado, abandonada e abandonada, pelo pai que não existiu, que não te deu carinho, que não te deu atenção, que não se importou com você. E agora você sabe que você está diante de um Deus que ama você incondicionalmente,
que já perdoou os seus pecados. Ele não olha para você procurando achar defeitos. Não, essa fase de Deus já passou através da lei. A lei era uma maneira de Deus ficar olhando os defeitos das pessoas, mas essa fase ficou para trás. Queria pedir os pastores para que pudessem orar, as pastoras também, pastores de campo, pastores da Nova, pastores de outras igrejas que estão parceiras conosco, que são amigos nossos, Casa da Fé, Capela da Graça. Cara, tanta gente aqui. Deixa o Espírito Santo mover. As pastoras, vêm orar com tantas irmãs que estão aqui. Queria pedir talvez o Natan e a Camila para orarem com os jovens que aqui estão, ministrando. Aleluia. Oh Espírito. Igreja, você consegue levantar as mãos, fechar os seus olhos e ter um momento com o Pai, ter uma intimidade com o Pai. Deus está curando, Deus está restaurando vidas, corações machucados, feridos, decepcionados, frustrados com aquilo que ouviram da religiosidade durante anos e anos. É tempo de cura, é tempo de refrigério, é tempo de restauração. É tempo de brotar a cura sem sentença, do profundo da alma, lá no íntimo do seu interior. É uma cura que vai trazer liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre quem de fato Deus é na nova aliança, como Ele se apresenta na nova aliança. Obrigado, Pai. Ministra a cura, Senhor, bálsamo aos corações, o óleo da unção, o óleo fresco. Espírito Santo.